Irmãos, nós estamos vivendo nesta manhã, temos a presença de irmãos da Cristolândia e irmãos envolvidos com a Junta de Missões Nacionais, e nós estamos no primeiro dia da nossa trans aqui na região de Bauru, e também nessa semana começando em Cabralha Paulista. Ontem tivemos aqui o culto de abertura, foi um lindo culto. Tínhamos irmãos de várias igrejas e Deus nos abençoou muito com a presença e a palavra do pastor Ezequias, quando nós oramos também pelo comissionamento de vários irmãos que se inscreveram para a trans em nossa região. Então estejamos orando nesse dia, os irmãos que estão aqui, que fazem parte desse trabalho, desse projeto, que vão nos ajudar a evangelizar a nossa região, que Deus abençoe, né? As irmãs lá de Ribeirão Preto, chegaram agora de manhã, Deus abençoe, e que assim, fortalecidos no Senhor, os irmãos cumpram o propósito que Deus tem colocado no coração dos irmãos. Mas também, se você quiser se envolver no boletim, tem algumas orientações, para que você, de alguma maneira, se envolva na trans, que estará em nossa região, pois nós queremos, assumirmos a evangelização da nossa região. Irmãos, no dia de amanhã, na segunda-feira, deixa eu dar essa palavra, porque senão a gente acaba passando e eu preciso desafiar os irmãos. Na segunda-feira, nós teremos a muralha de oração, e que acontecerá das 18 às 24 horas. Então nós temos aí uma designação de algumas orientações sobre os grupos que vão dirigir. Qual é a proposta da muralha de oração? O Brasil todo está envolvido em um projeto chamado Jesus Transforma. E as igrejas batistas estão em uma campanha de 100 dias de oração, aquele livro que os irmãos receberam, e estão aí fazendo devocional. Então, durante 100 dias, a nossa convenção está orando pela salvação do nosso povo, o povo brasileiro. E, simultaneamente, estamos no desenvolvimento das trans. Ao mesmo tempo que teremos aqui na nossa região, outros estados também estão tendo e outras regiões. Nós entendemos na convenção, e eu estava na convenção quando a convenção decidiu pelos 100 dias de oração, nós entendemos que a evangelização não se alcança pela ferramenta humana, mas pela oração. Paulo orou para que Deus abrisse, o Espírito Santo abrisse o coração das pessoas para que elas entendessem o Evangelho. Então nós temos essa convicção de que o Evangelho não se entende pela razão, passa pelo viés da razão, pelo caminho da razão, mas precisa ser entendido pelo Espírito no coração. Então nós precisamos da oração. Amanhã, a parte da nossa igreja nesse período ficou para o dia 16, das 18 às 24. Todas as igrejas do Brasil estão dependendo da gente. Isso é muito sério. Se nós não orarmos, vai ficar um buraco nesse projeto. Então, eu estou convidando os irmãos para amanhã, segunda-feira, das 18 às 24, nós temos uma vigília de oração que vai ficar da seguinte maneira. Você tem aí no boletim uma sinalização dos movimentos desse projeto, né? Então, nós vamos chegar aqui às 18 horas, teremos esses grupos responsáveis pelo período, eles vão ser os grupos responsáveis, mas não vão fazer o trabalho sozinho. Nós vamos vir para orar conduzido por eles. Eu estaria aqui às 18 horas, e se Deus permitir, a gente ficará até o final com a igreja. Mas a ideia é que você venha para, durante um período, orar. Não vai ser só a oração, nós cantaremos, teremos oração, não teremos mensagem o tempo todo, teremos pequenas reflexões, textos lidos, e vamos ênfase em oração pelo projeto Jesus Transforma, porque nós queremos que Jesus transforme a nossa região. Para você ter uma ideia, na outra quarta-feira, no dia 25, nós teremos aqui na nossa igreja o culto da vitória, onde teremos o batismo de 24 irmãos da Cristolândia, e as regiões que estão trabalhando vão trazer para cá os seus convidados
as pessoas que entregaram a vida a Jesus. Então, na quarta-feira, 25, nós teremos um grande culto da vitória em nossa igreja. Nossa igreja está envolvida como um dos polos deste projeto a nível nacional, né? Então, eu conto com os irmãos amanhã para nós orarmos. Você não precisa ficar o tempo todo. Se você vier e participar de 1 hora de oração, de um período de culto, já está de bom tamanho, né? Se você quiser ficar das 18 às 24, aleluia. Mas você não será pior do que aquele que ficou se foi embora antes. De repente você vem, fica meia hora e vai embora. Nós queremos ter esse movimento de oração das 18 às 24 amanhã e precisamos contar com a sua presença conosco. Amém? Muito bem, meus irmãos. Então vamos dar sequência à nossa caminhada como igreja local. Mateus 23. Eu tomei um susto aqui, eu estava procurando meu esboço e eu esqueci que estava aqui do lado com o meu assistente. Texto que veio ao meu coração para nós trabalharmos nessa manhã, irmãos. Mateus 23, versículo 12, apenas. Nós temos o capítulo 23, o contexto da última censura de Jesus aos escribas e fariseus. Uma palavra muito dura, mas muito dura mesmo. E olhando para esse texto, e pensando sobre a vida do reino, nós estamos trabalhando no ano de 2012, o tema Comprometidos com o Reino de Deus. E compromisso com o reino de Deus não é só fazer coisas na igreja, mas é assumir os valores do reino no cotidiano, no dia a dia. Dentro dessa palavra de Jesus aos fariseus e aos escribas, vem o texto do versículo 12, que fala sobre a atitude da humildade. E nós recebemos, irmãos, a palavra humildade de maneira muito negativa. Vivemos numa sociedade que valoriza a ostentação, o orgulho, nunca querer estar por baixo, sempre por cima. A nossa sociedade é assim. A gente não quer se sentir menor do que ninguém. E isso é um perigo. Isso é um perigo muito grande. Eu entendo que muitas pessoas hoje estão doentes, literalmente doentes, porque elas tentam acompanhar o ritmo da nossa sociedade. Não querem se sentir por baixo nunca. Aí o que acontece? Não quer se sentir por baixo, briga com o funcionário na empresa, briga com o patrão, perde o emprego. Não quer se sentir por baixo, enfrenta uma autoridade policial, né? E acaba se prejudicando, porque a autoridade policial não é para ser enfrentada. Se não quer se sentir por baixo, enfrenta a autoridade no lar, a autoridade na igreja, e assim a vida vai se tornando um campo de batalha. E se você pensar bem, o grande problema está nesse detalhe: nós nunca queremos nos sentir menosprezados. Com isso, meus irmãos, eu já vou logo apontar o caminho. Com isto, a gente não pede perdão, não confessa pecado, porque nós temos um problema sério em lidar com esta questão do se sentir menor. Eu vou falar dos meus pecados? Eu vou falar dos meus erros? Para quê? Para as pessoas tripudiarem em cima do meu pecado? Não é essa a fala? Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. Na verdade, isso é sociedade. Só que a igreja acaba refletindo isso. Então, o que acontece? A gente acaba sempre arrumando um bode expiatório. A culpa é sempre de alguém, porque a gente não quer se sentir por baixo. Até por uma defesa psíquica. Eu não quero me sentir por baixo, porque a vida já é tão ruim, vou eu lá me sentir por baixo de novo. Quando a gente pensa e ouve Jesus falar sobre aquele que se humilhar,
A nossa mente vai logo para o campo religioso. Só que Jesus está falando sobre reino, e reino é vida. Por isso é que eu trago para você esse tema, enfrentando a vida com um coração humilde. Porque a vida, meus irmãos, está aí para ser enfrentada. Ou nós enfrentamos com a atitude do Éden, que foi a atitude do orgulho, da autossuficiência, da arrogância. Ou nós enfrentamos com humildade. Então não é uma questão de, olha só, o pastor vai falar hoje sobre orgulho, crente orgulhoso. Não é nada disso. Nós vamos falar sobre uma atitude de vida que abençoa a própria vida. E é enfrentar a vida com um coração humilde, partindo de um pensamento de Jesus. Por quê? Jesus pega a atitude, Jesus censura a atitude orgulhosa dos escribas e fariseus e aproveita para ensinar um princípio de vida para os discípulos. Ele faz uma condenação, mas ele não se prende à condenação e ele ensina aos discípulos. Por quê? Porque a vida você tem esses dois polos. Ou você assume uma atitude de autossuficiência, que é o eu no centro, ou você assume uma atitude de suficiência do alto, que é Cristo no centro. São dois caminhos. Não existe meio termo. Ou o eu está no centro, ou Cristo está no centro. Não existe um trono do lado do outro no centro da vida. Porque não dá certo. Deus não faz assim. Então, quando eu adoto uma postura de orgulho, de arrogância, de soberba, diante da vida, quando eu não confio em Deus, quando eu sou autossuficiente, eu vou fazendo as coisas, eu estou no centro. Agora, quando eu dependo de Deus, quando eu dependo de Jesus, eu estou colocando Jesus no centro, aí a vida começa a ganhar novos contornos. O texto diz assim: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus está dizendo aqui aos discípulos, para nós não lermos o capítulo todo, fazendo um contraponto com a atitude dos escribas e fariseus. Irmãos, qual que é a proposta do Evangelho? Vamos aqui delinear algumas coisas para o nosso campo de raciocínio. Qual que é a proposta do Evangelho? É transformar o homem. E que transformação é esta? O que me preocupa no Evangelho da prosperidade, que é o Evangelho das igrejas contemporâneas, o que me preocupa é que é um Evangelho que reforça a centralidade do homem. Cristo vai dar o que você quer. É reforçar a centralidade do coração do ser humano. Só que à medida que nós reforçamos a centralidade do homem, à medida que nós reforçamos o ego e não a Cristo, à medida que nós reforçamos os desejos da carne, nós fortalecemos o orgulho. E se fortalecemos o orgulho, a arrogância, a altivez, se nós fortalecemos isso, nós estamos preparando a sociedade para a desgraça. Então, por exemplo, quando um pai ou uma mãe diz a um filho, nunca leve desaforo para casa, você está alimentando uma desgraça no filho. Porque um dia, por não levar desaforo para casa, ele pode levar um tiro. Tem um amigo meu, um pastor, que ele diz assim: depois que inventaram pólvora, não existe mais valente. Não leva desaforo para casa, acaba levando um tiro. Mas quantas vezes nós já abrimos mão de falar aquilo que gostaríamos de falar? Porque tem pessoas que dizem assim: vem na minha boca, eu falo mesmo, eu sou transparente. Não, isso não é ser transparente, é ser mal educado. Porque o transparente se controla, ele sabe a hora de falar e a hora de não falar. Então eu falo mesmo, só que nessa de eu falo mesmo, o que acontece? Eu acabo falando na hora errada para não ficar por baixo, e acabo ficando por baixo. Porque de repente não é a hora. A proposta do Evangelho é nos ajudar nessa mudança, meus irmãos. Tirar-nos do centro. E onde foi que começou isso? No Éden. Às vezes a gente brinca com esses negócios, mas é muito sério. Por quê? Lá no Éden,
quando Eva foi tentada pela serpente, você lembra qual foi a palavra que a serpente deu? Se você fizer isto, você será igual a Deus. O grande problema da humanidade é a autodivinização. Eu trabalho, eu que pago minhas contas, eu não dependo de ninguém. Eu sou uma mulher autossuficiente, independente. Eu sou um homem que pago minhas contas. E aí nós vamos reforçando uma ação demoníaca. Eu não dependo de ninguém, enquanto o evangelho é pura dependência. Eu preciso que você ore por mim, e eu preciso orar por você. Eu preciso que você me ajude, e eu preciso te ajudar. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do meu irmão, eu preciso da igreja. O evangelho é um evangelho de total dependência. Porque ninguém consegue viver a vida cristã sozinho. Vida cristã, existem duas coisas, eu já falei aqui e vou repetir. Agora eu vou virar vovô de novo, vou ficar repetindo mais ainda. Duas coisas que não dá para fazer sozinho. Ser crente e qual é a outra? Casar. Você já viu alguém casar consigo mesmo? Eu nunca vi. Eu nunca fiz o casamento de uma pessoa sozinha. Você sempre precisa de alguém. Para ser crente você precisa de alguém. Para casar, você precisa de alguém. E a vida cristã prometida e oferecida por Jesus é vida em comunidade. E para viver em comunidade, eu preciso de um coração humilde. Porque senão eu faço da comunidade um campo de batalha. Eu faço da vida um campo de guerra. Eu preciso de humildade. Eu preciso, num determinado momento da vida, aceitar de que eu também erro. Eu também sou falível e passivo de erro. Eu preciso aceitar que os outros são superiores a mim. E Jesus, ele faz isso. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Então, quando eu considero o outro superior a mim, isso é humildade. Agora, quando eu me considero superior aos outros, isso é orgulho. E todo orgulho precede a uma queda. Eu sou. O único que tem direito de dizer eu sou foi Deus que disse a Moisés, eu sou. E ele ainda reforça, eu sou o que sou. E nós não. Paulo disse, eu sou o que sou pela graça de Deus. Isso muda a vida, muda a perspectiva, muda o peso da vida, muda o peso da história. A definição de humildade que eu encontrei é de que humildade é centrar-se em duas pessoas, diferente de nós mesmos. Centrar-se em Deus e no outro. Isso é o sinônimo de humildade. Humildade não está ligado à pobreza. Ser humilde não é ser pobre, porque tem muito pobre orgulhoso, tem muito pobre arrogante, tem muito pobre que acha que tem, não tem nada. Tem muito pobre de tudo, que acha que tem um monte de coisa, mas não tem nada. O pobre orgulhoso é terrível. O rico orgulhoso é terrível. O orgulhoso é terrível. Mas o pobre humilde, o rico humilde, isso muda a história. O crente humilde, aquele crente que sabe que o que ele tem, o que ele é, o que ele faz, é pela graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, ele não faria, ele não teria, ele não seria nada. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus, assumo minha missão, faço minha missão, cumpro minha missão. Mas quando a pessoa começa a assumir uma determinada posição e ela já se acha superior às outras, isso é orgulho, isso é pecado. E diz a palavra de Deus que o maior pecado e o pecado que Deus mais rejeita é o orgulho. É a pessoa achar que não precisa de ninguém. É a pessoa achar que ela é autossuficiente. É a pessoa achar que ela consegue, porque ela fez, Deus vai dar. Isso é orgulho, meus irmãos. E sabe o que acontece? Isso é alimentado por Satanás, porque Satanás é orgulhoso, porque ele disse um dia que ele não precisava de Deus. A soberba precede a ruína e a altivez, o espírito precede a queda, diz a palavra de Deus. Mas qual é o nosso exemplo maior? O próprio Senhor, que humilhou-se a si mesmo. Partindo dessa frase, humilhou-se a si mesmo, que Paulo cita em Filipenses, e da palavra de Jesus aos discípulos,
qualquer que a si mesmo se humilhar, vem a minha linha de pensamento para essa manhã. Quero responder essa pergunta com vocês. Por que precisamos enfrentar a vida com um coração humilde? Só 3 motivos resumidos para nós, que nos ajudará em várias questões da vida. Primeiro motivo, que eu quero, se você puder acompanhar aí, enquanto não chega. Primeiro motivo é que a auto-humilhação nos identifica com o Pai. A única maneira de nós termos uma vida de identidade com Jesus não é o serviço. A única maneira de eu me identificar com Jesus, me identificar com Deus, a pessoa de Deus, é a humildade. Porque o texto de Filipenses diz que Deus se auto-humilhou, Deus se rebaixou para que Ele pudesse nos elevar. Então olha só, irmãos, o raciocínio de Paulo aos Filipenses. O que Deus fez? Deus desceu da sua glória, andou juntamente conosco, ali na Galileia, Ele desce da glória dele para nos elevar à glória dele. Isso é humildade, meus irmãos. Eu preciso me rebaixar, muitas vezes, para ajudar o outro a subir. Então, por exemplo, eu tenho uma formação. Eu me pego à formação e a partir do momento que eu tenho a minha formação e meu nível de conhecimento, eu começo a olhar para todos aqueles que não têm estudo, ou com menos estudo do que eu, e começo a me sentir melhor do que eles e viver por cima deles. Não, se Deus me deu a capacidade de me formar, e eu tenho muito isso comigo no meu coração, se Deus me deu o grande privilégio, por exemplo, de fazer um grande seminário, morar dentro de um seminário, ter uma igreja que me sustentou, uma igreja que me abençoou, Ele não fez isso para o meu benefício, mas para o benefício do reino. Então todos os pastores que eu puder ajudar a subir, eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que ajudar esses pastores a fazer teologia, a melhorar a sua teologia, o seu conhecimento. Hoje eu faço psicologia, eu tenho que incentivar os pastores a estudarem também, a se fortalecerem também. Isso é dinâmico, isso é Deus fazendo. Eu preciso descer para que alguém possa subir. Eu preciso me colocar, não adianta eu virar para a pessoa e falar assim, mas você não tem fé. Mas não adianta eu dizer para a pessoa que ela não tem fé, eu tenho que ensinar a pessoa a ter fé. Vem cá, por que você não faz assim? E aí eu subo com a pessoa. Então essa dinâmica de descer para subir com a pessoa foi o que Deus fez. Isto nos identifica com Deus. Quando você faz isso na empresa, por exemplo. Está na empresa, está trabalhando, está ajudando alguém, ou tem alguém do seu lado que é colocado, a primeira reação nossa é sentir-se acuado. É o risco. Entrou um funcionário novo. O que na sociedade se faz? Queima a pessoa. Porque se ela subir, eu posso cair. Então a sociedade não valoriza muito quem chega, não. O que o crente deveria fazer? Dar as mãos. Eu vou te ajudar a crescer na empresa. Mas e se essa pessoa ficar melhor que você? Problema seu. Você tem que correr e ficar melhor que ele. Porque quem ensina sempre chega primeiro. Está sempre à frente, está ensinando. Não pode ter medo. Isto identifica a gente com Deus, meus irmãos, e torna a vida mais bonita. Você ajudar o outro a subir ao nível que o outro pode chegar. Então a auto-humilhação nos identifica com uma atitude de Deus. É nós nos rebaixarmos para que para que a pessoa venha a um estado melhor. Segundo motivo, a auto-humilhação abre caminho para a restauração no mundo interior e no mundo exterior. Irmãos, aqui começa um novo e vivo caminho. O caminho do pedir perdão. Pedir perdão é se rebaixar. É você ligar para a pessoa, passar um e-mail para a pessoa e dizer o seguinte: olha, eu quero dizer para você que eu errei. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos com toda a certeza. 90% das doenças emocionais seriam resolvidas
se as pessoas aprendessem a pedir perdão. Ali começa a cura. Mas existe um princípio de Deus. Presta atenção. Quando você confessa o seu pecado a Deus, ouça isso, você é perdoado. Não é o que a Bíblia diz? Se nós confessarmos o nosso pecado, seremos purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Amém? Tá certo isso? Então, quando você confessa o pecado a Deus, Deus perdoa e apaga, mas Ele não cura. Porque um outro texto na Bíblia diz o seguinte: quando você confessa o seu pecado ao irmão, aí você é curado. Esse é o princípio do reino. Eu confesso a Deus, recebo perdão. Só que tem muita gente que já recebeu o perdão e vive de culpa. Tem muita gente que já pediu perdão a Deus e vive carregado. A vida não vai para frente, a vida não anda. Porque há um momento que eu já pedi perdão a Deus, mas eu preciso sentar com aquele que foi ofendido, com a pessoa a quem eu ofendi, com o ofensor, seja lá quem for, e dizer: eu quero pedir perdão pela parte que me cabe no processo da crise. Porque enquanto nós não perdoamos ou não somos perdoados, a vida vira um inferno. Nós vamos fingindo como os escribas e fariseus. Vamos pintando o nosso sepulcro. Trocamos a roupa, pintamos o cabelo, maquiamos o rosto, fazemos um monte de coisa, trocamos de Bíblia o tempo todo, trocamos de igreja, mas lá dentro do sepulcro está caiado, o negócio está feio, está sujo. Só há purificação quando eu me humilho diante de Deus, mas quando eu me humilho diante da pessoa que eu ofendi, e eu sou capaz de dizer: olha, eu errei. É divino dizer isto, eu errei. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que a igreja me socorra, a igreja me dê as mãos, a igreja me fortaleça. Eu preciso da oração dos irmãos, porque eu sou pecador e eu errei. Meus irmãos, não há coisa mais terrível do que pessoas que não reconhecem o seu erro. Viver assim é difícil demais da conta. Pessoas que não são capazes de dizer: nesta parte eu errei. Você errou, mas nesta parte eu errei. A igreja seria um céu se nós vivêssemos isso. As pessoas terem um ambiente adequado para dizerem assim: irmãos, orem por mim, porque eu falhei. Isso é humildade. Mas não, nós nunca podemos nos sentir por baixo. Isto é uma doença, e se torna uma doença em nós, porque nessa necessidade psíquica de nos sentirmos sempre por cima, saímos pisando e afastando as pessoas. E terminamos em solidão, porque o orgulho precede a queda. Então precisamos ter esse coração humilde, de dizer: olha, eu falhei. De repente um parente seu, de repente um amigo de trabalho, de infância, pessoas que se afastaram da gente, e às vezes uma palavra rebenta o coração da pessoa, renova a história. Diz: olha, eu falhei, essa foi a minha parte no processo, na crise, eu falhei. Quando fazemos isso, meus irmãos, aí diz Deus, aí cura. Se confessarmos, quando nós confessamos o nosso pecado ao nosso irmão, somos curados. Quando confessamos a Deus, somos perdoados. Por isso que precisamos de um coração humilde. Porque só um coração humilde para dizer: eu falhei. Um coração humilde que também dependa de Deus. Porque só ora quem tem um coração humilde. Não a oração do fariseu, mas a oração do humilde. Diz: Senhor, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu dependo da tua graça. Aquele pastor Sam Tipit, no livro Fator Oração, ele diz uma coisa que é tremenda. Ele diz assim: quando faltar tudo na vida, quando todas as suas tentativas falharem e fracassarem, haja com humildade. A humildade traz de volta a presença do Pai. Quando tudo fracassar, haja com humildade.
E essa humildade, ela torna a vida mais leve, porque nos coloca como iguais, porque todos somos pecadores e dependentes da graça do Pai. Quanto mais a gente quer manter a postura de soberba, de altivez, mais temos que fingir. E uma vida de fingimento é uma vida que cansa, desgasta e adoece. Por último, o último motivo que nos leva a dizer que precisamos, no reino de Deus, assumir um coração humilde com as nossas ações e atitudes no nosso caminhar, é de que a auto-humilhação produz a exaltação que vem do alto. Interessante, irmãos, que escrevendo a a carta de Pedro, Timóteo é outro texto, 1 Pedro 5, 6, deixa eu ver se está apontado de maneira correta. O apóstolo Pedro, escrevendo aos crentes, ele diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Olha só que interessante a expressão. A humilhação no momento, meus irmãos, pode parecer motivo de dor e sofrimento, mas no tempo de Deus traz alegria e renova as esperanças. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo de Deus, no momento de Deus, na hora de Deus, Deus vos exalte. Isso é bonito e nos dá esperança, porque o que Deus está dizendo? Que quando você se humilha, você pode esperar que no momento certo Deus te exaltará. Agora o que a sociedade ensina para a gente? Olha, mantenha a sua atitude de nunca se coloque por baixo, nunca se rebaixe, para você perceber que vale a pena, porque aí você vai ter sucesso na sua vida. As pessoas vão te reconhecer. E é interessante viver em sociedade. É difícil, mas é interessante. Porque a gente vai observando como é que as pessoas se movimentam na dinâmica da vida. Na universidade eu vejo muito isso, aqueles professores que são altivos. Eles passam pelos alunos que parece que aluno é um bicho. Entram na sala e vão dar aula. Existem aqueles professores que conversam com todo mundo, sentam com os alunos. Existem aqueles alunos que parece que os outros alunos são um bicho. Se sentem os mais inteligentes, os mais capazes. Aqueles que chegam na faculdade que parecem que são dono da faculdade. E existem aqueles alunos que conversam com todo mundo, que sentam com todo mundo. Irmãos, viver em sociedade seria tão bom se nós esperássemos sempre a exaltação que vem do alto, nunca a exaltação que vem das pessoas. O reconhecimento que vem do Pai. Porque às vezes você se humilha, todo mundo cai matando, todo mundo cai em cima. Está vendo? Fui me humilhar, estão pisando em mim. Só que a gente esquece que quando pisam na gente, porque nós nos humilhamos, estão apenas construindo a exaltação que vem de Deus. Porque um dia Deus vai exaltar. Isso é palavra de Deus. O crente não precisa sair brigando. O crente não precisa deixar de perdoar, deixar de pedir perdão. O crente não precisa se preocupar em se rebaixar, até porque, só para a gente fechar o pensamento, se nós fôssemos ser muito mais sérios, nós diríamos o seguinte: o crente nunca vai se rebaixar além daquilo que ele já está rebaixado. Entendeu? Porque quem somos nós, diz Paulo? Somos e estamos mortos. O grande problema é que quando a gente começa a querer revidar, é porque a gente está vivo demais. Defunto não revida. Defunto não se ofende. Se nós estivéssemos mortos tivéssemos mortos nos nossos pecados e estivéssemos vivos para Deus, as coisas que acontecem nesta vida não nos ofenderiam tanto.
Nós nos afetamos muito porque nós estamos muito vivos. Qualquer palavra, falaram isso de mim, disseram isso de mim, passaram por mim e não olharam. Irmãos, é uma esquisitice viver em sociedade. É muita gente viva. Mas quando nós depositamos a nossa vida aos pés do Senhor, e aí nós morremos em Cristo, podemos nos rebaixar a pedir perdão, porque já estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos mortos em Cristo para o pecado. Estamos mortos para o pecado, para essa vida. Podemos nos rebaixar. Podemos dizer, olha, eu errei, eu falhei. Podemos dizer, eu tentei, eu não queria, mas deu tudo errado. Entende isso? E quando nós assim fazemos, o que construímos? Construímos uma exaltação que vem de Deus. Aí Deus começa a dar a nós o caráter de Cristo. Porque já não somos mais nós. Nós não estamos mais lutando pelos nossos direitos. A nossa sociedade, ela está matando a igreja. Porque parece que no céu tem um PROCON. Parece que no céu tem um PROCON, irmãos. Qualquer probleminha, vão reclamar com Deus. Vou botar teu nome na justiça divina. Vou arrancar o teu couro com a espada do Espírito. Não é assim, irmãos? Mas o crente não precisa. Porque o crente pode recorrer ao Pai que traz e faz toda a justiça que vem do céu. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Deus possa exaltar e te abençoar. No reino de Deus, irmãos, o que faz diferença é humildade. E Jesus disse assim, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, nós não queremos nos comprometer com o reino. Se queremos nos comprometer com o reino, precisamos assumir uma atitude de humildade, precisamos nos colocar diante do Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo a nossa dificuldade, e assim um ajudando o outro, para que todos possam parecer com Jesus. Essa é a dinâmica da vida cristã. O resto é tudo balela. O resto é tudo conversa. Eu ajudo o meu irmão me ajuda para que nós dois possamos parecer com Jesus, nosso irmão mais velho. Essa é a vida cristã. Agora, se eu me envolvo com o coral da igreja, se eu me envolvo com a liderança da igreja, se eu me envolvo com o diaconato da igreja, se eu me envolvo com as células nos lares, os grupos nos lares, se eu me envolvo com a denominação, se eu me envolvo com tudo isso, e tudo isso não me torna mais humilde, mas me torna mais arrogante, mais orgulhoso, mais altivo, então na verdade, essas coisas estão sendo usadas por Satanás para derrubar a minha história. Agora, quando eu me envolvo com essas coisas, com coração humilde, reconhecendo a fraqueza do outro, a fragilidade do outro, a deficiência do outro e a necessidade de eu colocar o outro maior do que a mim mesmo, eu estou construindo o reino de Deus. Por isso, meus irmãos, na igreja não existe tempo de igreja. Porque aquele irmão que se converteu ontem, ele é maior do que eu. Eu preciso ver aquele irmão que se converteu ontem, maior do que eu. Eu preciso servi-lo. Eu preciso servi-lo. Isso é reino de Deus. O resto são as coisas que o homem vem construindo. Quando nós nos apresentamos com um coração humilde, o reino de Deus começa a aparecer no nosso meio. Mas enquanto o coração não for humilde, o reino dos homens sempre manifestará os seus desígnios, os seus desejos, e a dor continuará. Mas podemos mudar a história, pedindo a Deus, Senhor, eu quero ter um coração humilde. Eu quero ser uma mulher com coração humilde. Eu quero ser um homem com coração humilde. Porque a Bíblia diz que quem tem um coração humilde, no tempo certo Deus exalta. A vida pode trazer as suas dores, mas o céu traz a sua recompensa quando temos um coração humilde.
Talvez você saia daqui nessa manhã e cure a sua história, vá resolver aquele problema que se ora há tanto tempo, às vezes apenas com uma palavra, naquela situação, o que cabe à minha parte, eu confesso que eu errei, e eu lhe peço perdão. Quando você se coloca assim, você abre o espaço para Deus trabalhar e renovar a história. Porque enquanto há o perdão que vem de Deus, a doença no meio continua. Mas quando há o perdão que vem do ofendido, a cura vem. E é o que nós queremos, como reino, vivermos uma sociedade curada. E só há cura quando houverem corações humildes, prontos a olhar para Deus e para o próximo como seres maiores a si mesmo. É você reconhecendo isso e aceitando isso. Até uma criança se torna maior, né? Jesus disse, o reino de Deus é delas, vamos servir as crianças. Estamos aqui para servir essas crianças. Coisas que só Jesus sabe nos ensinar. Feche os seus olhos. Você pode enfrentar a vida com uma postura autossuficiente, ou você pode enfrentar a vida com um coração humilde, reconhecendo que você depende do Pai. Depende do Pai para curar as dores, mas não através de um milagre sobrenatural que cure deixando as marcas para trás, mas te dando a capacidade de reconhecer a sua pequenez, a sua carência de Deus. Você não precisa de igreja, você precisa de Deus. Você não precisa de serviço, você precisa de comunhão. O resto é tudo consequência. E só um coração humilde para dizer, Deus, tudo que eu venha fazer não faz sentido. Toda a minha intelectualidade não faz sentido. Todos os meus bens não fazem sentido se não forem para o Senhor. E se eu não reconhecer que vieram do Senhor. Nessa manhã você pode dizer, Deus, eu preciso ter um coração humilde. Eu preciso vencer o orgulho de achar que eu posso viver sem o Senhor. Eu preciso de um coração que tenha esta marca do céu, a humildade. Deus, nós estamos em um tempo de desafio, de vivermos no reino, e vivermos os valores do reino. E sabemos, ó Deus, de que o homem sem Deus é incentivado o tempo todo a nunca se colocar por baixo. E é por isso que a nossa sociedade virou um verdadeiro inferno. As pessoas só querem os seus direitos. São mulheres que brigam pelos seus direitos, homens que brigam pelos seus direitos, profissionais que brigam pelos seus direitos, famílias que se destroem por conta desta briga de cada um querer ser melhor que o outro, igrejas, pastores, liderança. Vivemos num tempo, ó Deus, onde as pessoas buscam igrejas que não lidam com essas questões, apenas alimentam o ego. Precisamos que Jesus transforme a nossa sociedade, sim, transformando o coração das pessoas de um coração altivo em um coração humilde. Porque tua palavra diz, ó Deus, que é um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. E é por isso que nessa manhã eu peço que o Senhor renove em cada um de nós esse espírito humilde, um espírito que reconhece que estamos aqui para servir ao próximo, servir ao Senhor, para que o Senhor possa servir-nos naquilo que de fato precisamos. Eu peço que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos
sobre cada ouvinte desta palavra, e que esta palavra produza os seus efeitos para o reino de Deus, e que assim, ó Deus, o teu reino venha sobre a terra, pois a tua palavra diz que dos humildes é o reino dos céus, não daqueles que se orgulham achando que são melhores que os demais, mas daqueles que sabem que só são o que são pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus. Nós não somos, ó Deus, melhores do que um traficante, um bandido, um alcoólatra, um homem ou uma mulher sem propósito, mas nós só somos o que somos, porque o Senhor não permitiu que vivêssemos nessas desgraças. Nós só não estamos, ó Deus, diante de uma imagem ou sacrificando crianças em um centro de macumba e tantas coisas do inferno e coisas horríveis, porque o Senhor teve misericórdia de nós. Nós não somos melhores do que ninguém, somos apenas abençoados pelo Senhor, porque o Senhor um dia teve graça e nos salvou pelo precioso sangue de Jesus Cristo. E é com este pensamento que queremos viver os valores do reino, abençoando todas as pessoas que convivem com a gente, sem, ó Deus, fazer a distinção, mas agindo com amor no coração, sabendo de que é o Senhor que faz a separação entre joio e trigo, entre aquilo que é e aquilo que não é. Por isso, Deus, dá-nos um coração humilde, pronto a que venhamos a nos relacionar com todas as pessoas, assim levando a tua graça da salvação, a graça da salvação, a todo aquele que precisa reconhecer esta grande verdade do teu reino. Dispensa a tua bênção sobre esta igreja, dispensa o teu favor, e que assim, com um coração humilde, possamos vivenciar as alegrias do teu reino. Oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Se coloque em pé, vamos cantar Nunca Mais Serei o Mesmo e entregar a Deus nossos dízimos e ofertas. Irmãos, estamos em meio à nossa campanha de missões estaduais e para este ano nós não vamos lançar um alvo, nós só vamos lançar o desafio. O ano passado enviamos R$10.000 para missões estaduais, certo, irmão Sérgio? Esse ano podemos mandar menos ou mais, mas vai depender daquilo que Deus colocar no seu coração. A nossa campanha seguirá até o final de agosto. Começamos um pouco mais tarde, então comece a orar sobre isso e se envolver, e você receberá nos momentos missionários as comunicações. Nós vamos orar encerrando esse culto, vamos cantar, ofertar depois com mais uma oração, encerrar, e vamos para as nossas classes. Você está vendo aqui na igreja alguns amarelinhos. São Paulo, amarelinho é aquele que fica na rua cuidando do trânsito. E os amarelinhos que estão aqui são aqueles que ficam na rua, né, enviando as pessoas para um novo caminho, Então está aqui conosco também os irmãos que vão participar da Trans, tanto no Gasparini quanto em Cabralha Paulista, já a começar a partir de hoje. Então estejamos em oração. Amanhã, às 18 horas, você está convidado e convocado para participar da nossa muralha de oração. Das 18 às 24, venha e passe por um período por aqui, para orarmos por essas trans que estão acontecendo no Brasil, e assim levarmos o Evangelho da Salvação a todas as pessoas. Enquanto estivermos cantando, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, aproveite para consagrar ao Senhor.